este ambiente aberto para o Espírito de Cristo manifestar. Não é somente um toque, mas é um momento de transformação. Há um Espírito aberto, liberado, para te transformar. Deus quer transformar você. Identidade fala de transformação, identidade fala de convicção. Eu sou de uma geração de jovens radicais livres, que temos ainda, é verdade, como slogan: jovens destinados ao avivamento. E quando eu vejo momentos como esses, eu não tenho dúvida que esse avivamento a cada dia tem se expandido na cidade de São Paulo, por causa de jovens apaixonados como vocês, jovens entregues, jovens dispostos a viver a radicalidade que a palavra de Deus nos chama. Com seus olhos fechados, deixe eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que essa última palavra de hoje seja de fato, Pai, o quebrantamento. Porque pastor Vitor, pastor Anderson, pastora Soraya veio com revelação e veio quebrando estruturas erradas nos corações. Mas, Senhor Jesus, o fluir da vida está quando vivemos igreja. A identidade mais profunda que temos é ser noiva de Cristo. E para ser noiva de Cristo precisamos andar em alianças, precisamos andar em honra, precisamos andar em graça, servindo uns aos outros. Por isso, nesta noite, Espírito Santo, toma os corações com o espírito da servidão, toma os corações com o espírito da honra, o espírito da lealdade, para que tenhamos, Pai, uma noite profunda, completa de Marcos em cada coração. Em nome de Jesus, diga amém. Pode ficar o teclado tocando, né? Sem problema. Minha palavra, não quero demorar muito tempo, porque eu quero orar também. Mas hoje o título da palavra é a identidade de um coração reto. A identidade de um coração correto diante de Deus. Uma das coisas que brilha os meus olhos quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas também que eu vejo nos jovens de hoje em dia, é um desejo profundo. Fala comigo, desejo profundo. Presta atenção uma coisa, existe tanta coisa neste mundo que te chama a atenção. Existe tanta coisa desse mundo que atrai a sua carne, que realmente é muito difícil ser um jovem neste mundo sem radicalidade. Esses dias escutei um pastor, faz um tempinho, que ele falou o seguinte: olha, eu não quero que você tenha vínculos aqui na igreja, porque nós somos uma igreja da palavra, mas não somos uma igreja de relacionamento. E eu paro para pensar algo muito importante sobre esse ponto, esse princípio, na minha opinião, segundo a palavra de Deus, errado. Como que eu vou permanecer firme? Como eu vou manifestar poder se eu não vivo relacionamento, se eu não vivo ser noiva, se eu não vivo vir igreja? Eu vejo nossos jovens radicais, graças a Deus por isso, um desejo profundo por uma unção. Quantos querem unção de Deus? Diga aleluia. Então nós queremos uma unção, mas só que precisamos perceber a forma que a unção é liberada. Existe uma unção pessoal para você, algo que vem da parte de Deus, para vencer o seu pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo. Mas também existe uma unção que é transferida para continuar o legado já liberado. E nós precisamos entender que essa unção que você recebe aqui hoje, o pastor Neto orou agora, declarou uma unção que queima realmente o pecado, que queima a carne, que destrói toda a obra do inferno, todo o desejo da carne dentro de você. Mas só que Deus tem muito mais para você, porque Deus nos chamou para ser uma igreja de vencedores. Fala para o seu irmão, você faz parte de uma igreja de vencedores. Então, uma igreja de vencedores
É uma igreja que transfere um espírito. É uma igreja que transfere um legado. Minhas maiores referências hoje ainda pastor Aloysio e pastor Wilson. Fazem 20 anos que eu acompanho esses homens. Desde os meus 19 anos, quando eu estava sentado aí, eu escutava a palavra do pastor Wilson, a palavra do pastor Wilson, a palavra do pastor Aloysio, pastor Marcelo na época, que era alguém que estava muito ativo no reino, e era uma inspiração para mim também, até certo ponto, depois que ele, enfim. Mas são homens que marcaram a minha geração. Eu tenho convicção, porque já escutei de pessoas falando para mim: pastor, você parece pastor Wilson. Pastor, você tem a unção do pastor Wilson. E quando eu escuto isso, eu falei: uau, significa que de alguma forma eu recebi essa unção. Para nós chegarmos uma igreja de milhares hoje, não tem como ser uma igreja em Itaquera, na Zona Leste, mas nós somos quase 2.000 vidas na Zona Leste, diga aleluia. Nós somos quase 2.000 crianças, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: você faz parte de uma igreja de mais de 3.000 vidas. Só a nossa supervisão. Você tem ideia o tamanho de onde Deus te inseriu? Isso não poderia ser possível, não aconteceria, se eu não soubesse, se eu não recebesse uma unção, se eu não recebesse um legado que for liberado sobre a minha vida. Eu te pergunto: você quer continuar esse legado? Diga glória a Deus. Você faz parte da próxima geração de pastores. Você faz parte da próxima geração de pastores de estados, pastores de cidades, pastores avivalistas, pastores cheios do poder, profetas do Senhor. Eu lembro exatamente há 20 anos atrás, eu sentado aí, escutando, me deliciando da palavra de Deus, saindo da boca do pastor Wilson, pastor Naor, pastor Aloysio. Falei: uau, eu quero ser um dia como esses homens, eu quero receber essa unção, eu quero valorizar essa unção, eu quero manifestar. E hoje, vendo eu ministrando para os jovens, me traz à memória completamente tudo aquilo que um dia eu desejei, um dia eu clamei. Eu não estou aqui porque o Alexandre é bom, eu não estou aqui porque o pastor Alexandre é um cara legal, eu não estou aqui porque eu estudei, eu estou aqui porque eu recebi um legado da parte de Deus, transferido por esses homens. E eu e você precisamos entender que há uma transferência de unção a cada geração. Há uma transferência de unção quando você anda com o pastor Anderson. Há uma transferência de unção quando você anda com o pastor Vitor. Há uma transferência de unção quando você anda com o pastor Neto, o obreiro Daniel. Há uma transferência de unção, e você vai adquirindo partes do legado deles, inserindo dentro de você. Você não percebe, mas isso vai te transformando dia após dia a imagem e semelhança do Senhor. Diga aleluia. Então, eu quero falar de duas pessoas na Bíblia: um que recebeu a unção completa, e um que perdeu a maior oportunidade da sua vida de receber a unção. Eu quero falar de Josué e de Absalão. Josué foi alguém que recebeu a unção da parte de Moisés. Absalão, a Bíblia fala que era um dos filhos amados de Davi, e perdeu, fala comigo, perdeu toda a oportunidade de desfrutar da unção do Pai. Então, a partir desse princípio, porque Josué andou com Moisés, Absalão, ele era filho de Davi, não tinha como não receber a unção. Mas o que aconteceu para que esses irmãos perdessem a unção? Para Absalão perder a unção, para Josué possuir a unção, nem sendo filho de Moisés. Então, aconteceu algo dentro do coração. Fala comigo, coração. O seu coração define o tipo de unção que você vai receber. Muito sério que estou te falando aqui nesta noite. Essa noite pode ser a noite que vai mudar a sua história. Essa noite pode ser a noite que você vai receber um legado da parte do seu líder, da parte do seu discipulador, da parte do seu pai, da parte da sua mãe. Caso seus pais estejam aqui também, nós temos filhos, jovens, adolescentes e jovens aqui. Você precisa decidir hoje aonde você vai colocar o seu coração e como você vai trabalhar o seu coração, porque a unção, a identidade, ela tem uma característica no coração.
E jovens com identidade, eles têm o coração correto. Jovens com identidade têm o coração apaixonado. Eu lembro sentar numa cadeira como essa. Eu fazia de questão de sentar na frente, porque eu queria receber do obreiro Lucas, na época, que era nosso pastor de jovens. Eu sentava na frente, que eu queria receber do pastor Alexandre Armelin, do pastor Wilson. Nas conferências eu fazia questão de subir lá no púlpito, receber a unção do Anatoly, receber a unção do pastor Wilson, receber a unção do pastor Aloysio, porque eu desejava. Eu tinha desejo profundo de ser como aqueles homens, não porque eles são adorados, entendam, mas eu queria a unção que estava sobre eles, porque eu sabia do meu chamado. Eu falo para o seu irmão, você tem um chamado, meu irmão, ser um radical nessa geração, mas você não vai ser radical com a sua unção, você vai ser radical com a unção liberada sobre a sua vida. Eu não sou o resultado da minha unção, eu sou o resultado da unção que eu recebo dos meus pastores. Eu sou o resultado da unção de 20 anos de líderes e discipuladores que investiram na minha vida. E quando eu entendo isso, as coisas mudam. Então, falando um pouquinho de Josué, quem é Josué? A Bíblia fala dele, em Êxodo 33, que ele é um jovem escolhido. Fala comigo, escolhido. Fala para o outro, você é escolhido. Josué era um jovem escolhido por Moisés para ser o seu servidor. Deixa eu te falar agora, em nome de Jesus, você foi escolhido por Cristo para estabelecer o reino de Deus na zona leste. Você foi escolhido por Cristo para mudar a história da sua família. Você foi escolhido por Cristo para mudar a história do seu bairro, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Você tem a marca de Cristo no seu coração. E eu sou escolhido, assim como Josué também foi. Então, em Êxodo 17, Josué foi delegado, foi enviado por Moisés para combater os amalequitas. Então você entende que nessa época, quando Moisés saiu do Egito com o povo, Josué tinha por volta de 40 anos. Então ele já sabia lutar, ele já fazia parte da tropa do Egito, a ponto de Moisés escolher ele e falar para ele: olha, você vai comandar essa luta, essa guerra. Querido e amado jovem radical livre, nós pastores de São Paulo, pastor Aloysio, pastor Wilson, seu pastor local, nós estamos enviando você para conquistar a zona leste em nome de Jesus. Quantos querem conquistar? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, você foi chamado como Josué. Então Josué também foi designado para ver a terra do Egito, a terra prometida. Eles chegaram depois de quase 2 anos na frente da terra. Moisés escolhe 12 espias. Um desses espias era Josué, e ele vai trazer um relatório de como era a terra. Então esse é Josué, alguém que acompanhou todos os passos de Moisés, alguém que caminhou diariamente com Moisés, alguém que recebeu da unção de Moisés, a ponto que no final Moisés morre e ele assume a liderança de Moisés para continuar o legado. Fala comigo, continuação. Mais forte, continuação de legado. Então ele recebeu essa unção. Então Josué foi esse homem responsável por liderar a conquista de Canaã. Quantos querem ser Josué em sua geração? Diga aleluia. Mas eu quero falar um pouquinho de Absalão. Absalão foi o 3º filho de Davi. Presta atenção aqui em mim. E como 3º filho, ele tinha tudo para ser um grande rei, um grande príncipe. Afinal, Davi o amava. A Bíblia fala que ele amava o seu filho Absalão. Tanto que Salomão é mais novo que Absalão. Ou seja, conforme todo o contexto, tudo indicava que Absalão poderia ser o rei de Israel. Mas só que Absalão passou por um problema sério, porque um dos irmãos dele, Amnon, olha para mim aqui, ele cometeu um pecado contra a própria irmã. Ele estrupou a própria irmã, meia-irmã. E ao estrupar, ele conta para Davi, e Davi não toma a atitude que ele acha que merecia, Amnon. E ele fica com rancor, ele fica com ferida no coração, ele fica mal com Davi. Isso ele guarda no coração. 2 anos depois, ele decide matar Amnon.
ele mata Aminon e foge para Gesur, uma cidade. E depois disso, ele, todos esses anos magoados, ou seja, deixou de receber o legado, deixou de receber a unção do pai. Ele volta com um objetivo: conspirar e destruir o reinado do pai. E ele começa a trabalhar assim contra o pai. Esse era Absalão. Eu quero te mostrar na palavra de hoje características de alguém que tem um coração, uma identidade com o coração correto, que recebe legado, que recebe unção, uma identidade de um coração segundo o coração de Deus. E qual a identidade? Por quê, querido? Você está na fase mais importante da sua vida. Eu sempre falo para os irmãos, dos seus 20 aos 30 anos, você que tem essa fase, é a fase mais importante de escolhas que vão definir o resto da sua vida. São escolhas ministeriais que vão definir o resto da sua vida. É um casamento que vai definir o resto da sua vida. É uma profissão que vai definir o resto da sua vida. É uma escolha para o chamado que vai definir o resto da sua vida. Eu e minha esposa escolhemos cedo. Quando cheguei aqui na videira com 19 anos de idade, eu era assembleiano de nascença, perdido, sem direção, crise de namoro, crise de relacionamento, não sabia nem quem era Deus direito. Eu estava na igreja porque me ensinaram a estar na igreja. Eu tinha medo de perder a minha salvação. Esse era o Alexandre com 19 anos. E aqui me relacionei com pessoas que amavam a glória de Deus. E eu fui crescendo, honrando essas lideranças, de tal maneira que hoje avancei, cresci, estou aqui com os irmãos. Mas deixa eu te falar algo. Deus te colocou aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para estabelecer o reino dEle. Ele te chamou para ser um radical livre, apaixonado pela glória dEle. E muitas vezes você tem negociado isso. Então, Deus quer transferir uma unção, mas essa unção não vai vir simplesmente ajoelhando, clamando. É uma parte, faz parte. Chorar, queimar, ser cheio do Espírito, estrubuchar, falar em línguas, faz parte do processo. Aprender a palavra. Mas a unção, ela sempre é liberada através da honra e fidelidade. Você nunca vai receber a unção que você não honra. Você nunca vai receber a unção de quem você não é fiel. Foi esse o problema de Absalão. Ele não honrou a liderança do pai. E essa foi a atitude correta do coração de Josué. O tempo todo ele honrava a Moisés. E aqui eu estou falando de coração, porque eu posso chegar aqui perto do pastor Anderson, servir ele, amá-lo. Eu posso estar perto do pastor Vitor, honrá-lo, servir ele. Mas eu estou te falando algo do coração. Porque Deus conhece o seu interior. Fala para o seu irmão, Deus conhece o seu interior. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe se você quer a posição do seu líder ou não. Ele sabe se você de fato honra e é fiel ao seu líder ou não. Pastor Vitor deve ter falado aqui sobre o não. É nessa hora que a gente vê quem está conosco ou não. Quando fala assim, não vai ser assim, não será dessa forma. Aí você fica, parece um gato escaldado, toma um banho, né? Não mexe comigo. Estou saindo da igreja. Eu não quero mandar mais com esse líder. Eu não quero mais andar porque escutei um não. Porque o não dói. Mas a honra e a fidelidade não está relacionada a sim ou não. Está relacionada a uma postura de coração. Quantos não eu recebi no meu ministério? Quantos não eu recebi na minha célula? Quantos não eu recebi nas minhas pretendentes de corte? Quantos não eu recebi para tanta coisa? Quantos não eu recebi na profissão? Eu lembro uma vez que eu precisei trabalhar final de semana. Eu falei para o meu líder, olha, meu chefe chamou para trabalhar final de semana. Eu falei para ele, olha, você que sabe, Alexandre, mas se isso tornar um costume, isso está demonstrando quem é o seu Deus. Isso mexeu demais comigo, fico com uma raiva, deu um soco na cara do meu líder, porque ele não sabia as minhas contas.
Mas ele falou a verdade. Ele falou o seguinte: se você valorizar mais isso muitas vezes do que o reino de Deus, demonstra quem é o seu Deus. E eu falei, verdade. Depois de muito tempo fui entender isso. Eu estava na corte com a pastora Soraya, e eu achava, te mostrando aqui o padrão da nossa corte. Fiquei 4 meses orando para entrar na corte com ela. 4 meses. Hoje você não aguenta esperar uma semana, porque você fica procurando o tempo todo o sim do seu líder, enchendo o saco dele, e não sabe orar e procurar o sim do Senhor. 4 meses eu esperei para o sim do meu líder. Ah, pastor, mas ele estava certo? Não. O padrão estava correto? Também não. Mas eu decidi ser honroso e leal àquele líder que Deus colocou na minha vida. Sabe por quê? É porque é com esse líder que a unção será liberada sobre a sua vida. Eu decidi viver isso. Aí depois disso, 9 meses, estava desesperado para casar. 9 meses, casei com a pastora. Mas só que nesses 9 meses, o meu discipulador, pastor André Borges, de freguesia, às vezes ele passava com um carro lá na frente da pastora Soraya, para ver se eu estava lá, mentindo para ele. Porque eu falava para ele, tô lá em casa. Ele falou, será que o Alexandre está lá? E ficava olhando se eu estava lá. Ah, esse André Borges é enxerido. Não, querido, ele me amava tanto e queria tanto transferir a unção na minha vida, que ele não permitiu o diabo me roubar em nada. E você reclama porque o seu líder está querendo te mostrar o caminho da santidade. E você reclama que o seu líder, o seu discipulador está pegando no seu pé, porque você deve mudar de postura na sua corte. Para de ficar agarrando, para de ficar andando sozinho. Fala, pelo amor de Deus, eu não tenho liberdade, nós estamos na graça. Não, querido, quem quer receber a unção, honra e é fiel à liderança que Deus colocou. Você tem exatamente o líder que você precisa, porque é com ele que a unção vai continuar crescendo na sua vida. Quantos querem a unção do Senhor? Diga aleluia. Eu andei com esses pastores. Quem segurou minha corte 4 meses foi o pastor, foi o obreiro Lucas. Não tinha nada para segurar, mas eu decidi honrar. Eu decidi ser fiel, de coração, porque a minha atitude representava aquilo que eu tinha como expectativa no coração. Irmãos, o Lucas era um homem de Deus, muito cheio do Espírito, muito cheio de unção. Aquele cara pegava o violão e começava a tocar de costas assim, e o céu descia. Não precisava nem de teclado, não precisava de violão, só com o violãozinho dele. Nós ficávamos 2 horas louvando num culto de jovens, e tanta unção, e tanto poder, demônio se manifestando. Eu falei, uau, eu quero isso para a minha vida. Aí porque acho uma atitude errada dele, eu vou perder a unção. Aqui, diabo, não vou perder não. Não vou perder, porque ele falou um não para mim, porque ele é radical demais. Deixa eu te falar algo, querido. A radicalidade do seu líder é o zelo e o amor que ele tem pelo seu ministério. É o zelo e o amor que ele tem pela sua vida. Mas só que você acha que é pesado demais. Você acha que é cansativo demais. Deixa eu avançar aqui na palavra, senão eu vou perder o time aqui. Fala para o seu irmão, você quer unção geracional? Então honra e seja leal. Então, eu quero mostrar algumas características de Josué e algumas características de Absalão, para você se enxergar. Porque se você tiver as características de Josué, fala para o seu irmão, você vai ser sucessor da sua liderança. Mas se você tiver no seu coração características de Absalão, você vai ter um final muito ruim. Nós tínhamos um irmão, antes de começar a falar das características, chamado Mailton. Mailton, o nome dele. Ele morava ali na Zona Norte, Brasilândia, Carumbé, Damasceno, aquela região. E ele era um cara muito evangelista, desculpa. Era um homem assim que chegava perto do Arthur, ele convencia o cara a ir para o encontro, convencia o cara a batizar, convencia o cara a servir ao Senhor. Um cara assim de 1000 talentos. Ele fazia raps que contaminava positivamente toda a igreja. E todo mundo cantava os raps dele até hoje. Estou 22 anos que eu conheço ele. Infelizmente ele já não está no nosso meio. Mas até hoje eu lembro do rap.
Foi lá no impacto, tudo começou. Eu falei com Deus e Ele me escutou. Não entendo como ainda me abençoou. Ele é meu Deus, meu grande amor. Ó Deus, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, olha pra mim. Foi quando eu tive o encontro na videira. Eu prometo honrar a vida inteira. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje ele me marcou. Eu falei, uau, homem de Deus. Mas infelizmente, olha aqui para mim. Infelizmente, ele não conseguiu andar com a sua liderança. Porque a liderança dava direções que ele não concordava. Deixa eu te falar, pastor Anderson, pastor Vitor, pastor Alexandre, pastor Neto, obreiro Daniel, não são donos da verdade. Mas quando se existe palavra, não existe discussão. Quando se existe amor, não existe discussão. Se tem alguém que eu pego muito no pé, é o meu filho Pedro, meu filho Davi. Minha esposa, eu sou implacável com ela. Se tem pessoa que é cobrada o tempo todo dentro da minha família, Neto, pastor Neto, os obreiros dessa igreja, eu cobro demais. Demais. As pessoas me chamam assim, seu pastor acelerado. Mas se você deseja a unção, pelo menos de milhares como Itaquera, e é o que eu quero transferir para eles, porque eu falo para o Neto, Neto, você tem que ir muito mais longe que eu. Eu falo para o Pedro, Pedro, você vai muito mais longe que eu, filho. Mas honre essa unção. Honre essa unção, honre essa liderança que Deus colocou. Porque como radicais livres, nós vamos entender que a nossa identidade é honra e lealdade. Não é porque, irmãos, pelo amor de Deus, entenda uma coisa de uma vez por todas. Seu pastor não quer nada seu. O seu líder não precisa de nada de você. Na verdade, para cumprir o propósito, eu não preciso de você. Deus vai enviar as pessoas. Mas quando eu insisto para a sua santidade, quando eu insisto para você andar no padrão da corte, quando eu insisto para você orar, jejuar, quando eu insisto para você largar o mundo, não é porque eu quero mandar na sua vida, é porque eu quero ver Cristo formado em você. E quando Cristo for formado em você, você vai receber um legado poderoso, que daqui 20 anos você vai falar assim, uau, um dia alguém investiu na minha vida, uau, um dia eu andei em lealdade e unção, e hoje eu tenho recebido toda a unção multiplicada que este homem tem dado para mim. Por quê? Porque eu honrei. As características de Josué e Absalão. Josué, ele tinha a mesma visão que Moisés. Absalão queria o lugar de Davi. Primeiro ponto é esse. Josué, ele não tinha uma agenda paralela. Josué não pensava em outra coisa. Josué não queria nunca tomar o lugar de Moisés. Josué falava o seguinte, qual a visão agora, Moisés? Vamos para lá, vamos junto. Vamos conquistar a cidade de Tiradentes, vamos junto. Vamos conquistar o Grimaldi, vamos junto. Vamos conquistar Itaquera, vamos junto. Ou seja, não tinha outro plano. A minha visão, Josué, é a visão de Moisés. O meu sonho, Josué, é o sonho de Moisés. Sabe o que acontece com o seu ministério? Sabe o que acontece com a sua vida? Porque toda hora os seus sonhos estão completamente sem relação com a sua igreja. Tudo que você pensa é contraditório a que a sua liderança ensina. Tudo que você sonha é completamente diferente do que o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder ensina. Aí você vai lá, eu quero essa unção, eu quero essa vida. Não, você não quer, porque os seus sonhos têm que ser meu sonho. O Neto fala isso para mim o tempo todo, pastor. O meu sonho é cumprir o chamado com o Senhor. Isso não é palavra de efeito. Isso é alguém que quer receber a unção. Ele não é tonto. Neto não é tonto. Coisa que ele não é tonto mesmo. Gratidão, isso aí. Sabe por que ele não é tonto? Porque ele sabe, para ele ir muito mais longe, ele precisa honrar a fonte. E Josué fez isso, olha o texto. Esse texto fala do momento que os espias foram enviados por Moisés para ver a terra de Canaã. E olha que Josué, 10 espias revoltados com Moisés, ou seja, sem a visão de Moisés, sem o sonho de Moisés, fala o seguinte: você nos enganou,
Você nos tira do Egito para morrer agora como gafanhotos na mão desses gigantes na terra de Canaã. Aí Josué fica revoltado. Fala comigo, revoltado. Fala mais forte, revoltado. Olha o que ele fala em Números 14:6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias da terra, rasgaram suas vestes. Quando os caras falaram assim, Moisés, você está errado. Você está louco falar isso de Moisés? Você está maluco ir contra Moisés? É isso que ele fez. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio ao qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais ao povo de Israel. Por quê? Deus ia dar. Eles ficam revoltados. Como assim, mano? Como assim, truta? Pastor Anderson está falando que vamos conquistar a cidade de Tiradentes e você fica duvidando. Pastor Vitor fala que a gente vai invadir o bairro X e você não quer entrar junto. O pastor Neto fala que nós vamos andar no padrão da santidade e você não quer estar junto. O obreiro Daniel fala que a gente vai ser radical nas praças e você não quer estar junto. Pega a visão. Tem a mesma visão. Se você não tem a visão, você vai para o lado de Absalão. Pastor, eu não sou Absalão. Não, querido. Existem dois caminhos: ou você está junto, ou você vai viver os seus sonhos. Ou você vive a mesma visão, o mesmo sonho, ou você vai ter um sonho paralelo que é seu particular. E olha o que aconteceu. O episódio de Absalão. Lembra que eu falei? Absalão, filho, ficou revoltado com Davi, porque ele não disciplinou Aminon, seu filho, irmão mais velho. E ele mata Aminon, porque estrupou a irmã. E ele volta, porque Davi chamou: vem filho, eu te amo, vamos voltar a ter uma aliança. Vem filho, volta para Jerusalém, vamos andar juntos, vamos reconstruir a nossa família, porque eu tenho interesse de liberar um legado para você, eu preciso transferir a unção para você. E ele volta, mas ele fica na frente do palácio, e olha o que ele fala para as pessoas que vão visitar o rei para conversar. 2 Samuel capítulo 15 verso 4. As pessoas chegavam naquela época no palácio para resolver as suas causas, seus problemas, e quem definia era o juiz, que era o rei. Então Davi dava a direção do que devia ser feito. Absalão, sabendo disso, ele ficou à porta do templo, conversando com as pessoas que iam falar com o rei Davi. E olha o que ele faz. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para lhe fazer, para que fizesse justiça. Sabe o que está falando? O rei não vai ter atenção para você. Esquece, o rei não se importa com você. O seu líder, esquece. Você fala para o membro da célula: vamos abandonar esse líder aqui, porque esse líder não está conosco não. Absalão. Vamos fazer do nosso jeito, porque o nosso líder quer mandar na gente, achando que ele sabe, é mais santo que a gente. Absalão. Vamos andar da nossa forma, porque a nossa forma é melhor. Absalão. Toda vez que você rejeita a liderança que Deus colocou na sua vida, colocando outra visão, você tem o espírito de Absalão. Que Deus te livre disso. Infelizmente, na minha geração, muitos Absalãos foram levantados. Muitas pessoas perderam o propósito. Tem um dos nossos amigos, era o radical livre, muito apaixonado. Paulo. Não é você não, viu, Paulo Messias? Esse cara morreu apaulada no meio da Avenida Paulista, por causa de droga. Mas pensa um cara frutífero, cheio de espírito, mas se revoltou, desviou, saiu do caminho, e começou a viver a sua vida, o seu sonho. Deixa eu te falar algo. Não existe uma visão do Alexandre Itaquera. Não existe a visão do Neto para Radicais Livres. Existe a visão de Deus para nós, dada através do pastor Aloysio, o pastor Wilson e o pastor Ricardo Landim. E quando a gente absorve essa visão, fala assim: eu vou viver essa visão,
não tem como você não receber o legado. Fala para o seu irmão, a sua unção é quando você tem a mesma visão. Uma segunda característica de Josué e de Absalão. Josué, ele fazia questão do tempo todo de servir Moisés, enquanto Absalão mentia a respeito de Davi. Quem serve não se preocupa com as falas. Quem não serve sempre vai inventar uma desculpa a respeito da pessoa que te lidera. O pastor Neto é fogo. Ele fala aquela voz mansinha, mas não é bem assim não. Ou seja, está levantando falso a respeito do pastor Neto. A Verônica, só é pastora por causa do Neto. Porque se fosse por ela mesma, ela não daria conta de nada. Mentira. Absalão. Josué, ele serviu o tempo todo. Olha o que Êxodo 24 fala. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas da pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar-lhes. Levantou-se Moisés com Josué, seu... Está escrito aí? Cadê? Vocês estão lentos, irmãos. Estão servindo errado. Absalão. Brincadeira. Levantou-se Moisés, verso 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Seu servidor. Porque Moisés tinha o servidor Josué. Onde Moisés tinha uma tarefa a ser feita, Josué estava com ele. Josué ia por conta própria, mas muitas vezes Moisés levava ele. Não, Neto, vem aqui comigo. Vamos visitar a igreja tal. Paulo, vem aqui comigo. Vamos resolver o negócio do louvor. Felipe, vem aqui comigo, vamos resolver o negócio das cantinas, dos jovens. Pastor Elio, vem aqui comigo, vamos resolver uma questão. São Josués na minha vida. São pessoas que eu chamo e que andam comigo. Tem prazer de andar comigo. Mas Absalão não. Sempre tinha mentiras para não andar junto. Sempre tinha mentiras para fazer contrário ao que a liderança está falando. Querido, jovem, seu líder te chama para evangelizar, você nunca tem tempo. Seu líder fala para você viver em santidade, se você fica se encontrando escondido, é corte. Isso é Absalão, mentira. Seu líder fala para você andar e aí está pecando? Não. Aí depois vem uma bomba, ele diz: poxa, mas eu te perguntei semana passada. Não, é porque eu menti. Porque você acha que a unção que você vai receber é baseado na mentira. A gente acha, pastor Anderson, quando estamos no espírito de Absalão, que vamos conseguir sustentar a mentira por muito tempo. Ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir que estou fazendo sexo antes do casamento. Ninguém vai descobrir que eu estou beijando na corte. Ninguém vai descobrir que eu estou usando um baseado durante a semana lá na minha faculdade, na minha escola, e sendo líder de célula. Ninguém vai descobrir que eu estou tendo atitudes de identidade errada, homossexualismo, assim por diante, e na igreja eu sou um homem santo, ou uma mulher santa. Não, querido. Essa questão para mim pouco importa. O que você tem feito da sua vida? A questão é a seguinte: você nunca receberá a unção da próxima geração. E sinceramente, qual o motivo de você ser um radical livre e não dar continuidade no legado que estamos plantando nessa igreja? Eu tenho aqui 11 discipuladores em Itaquera. Os 11 discipuladores, eu sempre falo para o Neto, são discipuladores radicais, apaixonados por Jesus. Fazia tempo que eu não vi uma turma tão grande e tão apaixonada por Jesus como os 11 discipuladores de Itaquera. Não falo dos outros porque eu não conheço profundamente, mas eu falo porque eu vivo com eles há 5 anos já. Eu nunca vi tanta paixão, tanta entrega nesses 11 discipuladores. E eu falei para o Neto esses dias atrás: Neto, nós temos garantido as nossas 12 igrejas na Zona Leste, por causa desses homens fiéis. Homens que não mentem. Quando eu caí em pecado, eu falo: pequei, pisei na bola, me ajuda, estou arrependido. Josué fazia questão de servir o tempo todo, amar. Mas o seu líder chama: vamos fazer tal coisa, não vai. Uma característica de Josué, segunda característica, ele servia, enquanto Absalão mentia. Pergunta para o seu irmão: você serve ou você mente?
Terceira característica: Josué, ele guerreava a causa de Moisés, enquanto Absalão roubava os corações para si. Olha o texto aqui, está em Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Presta atenção numa coisa: se na hora da guerra do vamos ver, eu chamo o Neto, eu chamo o Paulo, eu chamo o Felipe, chamo o pastor Anderson, chamo o pastor Vitor para guerrear comigo, significa que eu confio neles, eles têm me servido em amor, e por conta disso eles vão dar continuidade e desfrutar do legado que está sobre minha vida. Não tem uma coisa que o pastor Wilson fala assim: Alexandre, preciso de você aqui agora, eu largo tudo para servi-lo. Alexandre, precisamos fazer tal coisa, eu largo tudo para investir, porque a minha guerra é a guerra dele, o sonho dele é meu sonho, a visão que ele tem é a minha visão. Ele falou que quer batizar 13 mil vidas nessa zona, nessa estado de São Paulo. Nós vamos cooperar com mais de 1000 vidas em nome de Jesus, diga aleluia. Só os radicais livres vão ser mais de 600 em nome de Jesus. Ou seja, cada um que está aqui vai batizar uma vida, é o seu alvo, porque a guerra dele é minha guerra. Mas não, pastor, eu estou com outro planejamento para a célula, eu tenho outro foco, eu tenho outra direção, sabe? Deus falou comigo, santo de Israel, Deus fala com você e não fala comigo. Aí o alvo hoje é santidade, consagração, e você vive da sua forma, não vai em vigília, abre mão de discipulado, abre mão de célula, abre mão dos encontros, para fazer a sua vontade, você não guerreia conosco. Josué não abria mão de uma guerra para Moisés. Absalão não, olha o que Absalão fazia. 2 Samuel 15:6. Desta maneira, que maneira? Ele ficava na porta do templo, falando com as pessoas e falando mal de Davi, e falando que ele queria a posição de Davi. Olha o que ele falava: desta maneira fazia Absalão a toda Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele furtava o coração, grava essa palavra, furtar coração. O que ele fazia? Ele contaminava as pessoas contra Davi. Não, pastor Anderson, não, Daniel, pelo amor de Deus, está seguindo eles? Daniel é fraco, Renata, pelo amor de Deus, faça-me o favor, você vai seguir essa mulher. Verônica, significa, pelo amor de Deus, vocês não têm identidade mesmo, né? Vocês não têm hoje, você não é original mesmo, né? Absalão fazia isso. Deixa eu te falar algo com amor e carinho. Quando você se levanta para falar mal da sua liderança, o espírito de rebeldia e de Absalão tem tomado. Josué guarda, Josué guerreia. Muitas vezes o meu pastor falou coisas que eu não gostaria. Pastor, então você não fez. Pelo contrário, eu debati com ele, conversei com ele, e no final ele venceu. E quando ele venceu, sabe o que eu fiz? Exatamente o que ele pediu, de coração correto. E no final, sabe quem estava certo? Ele. Sabe por que ele estava certo? Porque Deus usa ele para mudar a minha vida. Não sou eu que mudo a vida do meu líder. Sabe o que está acontecendo na geração de hoje? Muitos jovens querendo mudar a vida dos seus pastores, muitos jovens querendo mudar a vida dos seus discipuladores, achando que sabe mais. Às vezes eu pego o Pedro lá: Pedro, você não sabe mais que eu. Não, pai, que tem que ser assim. Não tem que ser. Mas não, mas manual não tem que ser dessa forma. Por quê? Porque minha experiência, mais a unção, mais a palavra, mais a vida que está sobre mim é muito maior do que o que está escrito somente. O que está escrito foi para um contexto, mas a experiência que nós temos hoje é muito maior. Aí ele vai: tá bom, teu pai. Ele vai lá e faz, e realmente dá certo.
Não é porque eu sou dono da verdade, entenda uma coisa. É porque se Deus colocou uma liderança sobre você, é porque Ele quer que você receba essa unção. E só vai receber a unção se tiver o mesmo coração. Fala para o seu irmão, tem o mesmo coração que a sua liderança. Fala comigo, honra, lealdade, atrai a unção. Quarta característica e última. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Ah, gostei, hein? Fala mais forte. Ah. Pss, fala para o seu irmão, você. Pss. Josué, olha que forte isso. Josué tinha um coração, identidade, o coração correto, sabe por quê? Porque Josué não aceitava que ninguém tomasse o lugar de Moisés. Enquanto Absalão, ele conspirava para tomar o lugar de Davi. Olha que poderoso o texto. Esse texto está lá em, eu não vou ler por causa do tempo, Números capítulo 11, verso 25. Mas o texto fala que Moisés estava cansado. Fala comigo, cansado. Pastor Anderson, você cansa? Hein, pastor Anderson? Você cansa? Às vezes? Daniel, você cansa às vezes? Paulo, cansa um pouquinho? Discipuladores, às vezes não está cansado? A gente cansa. E Deus viu que Moisés estava cansado. Aí a Bíblia fala que Deus libera um espírito sobre 70 anciãos. São 70 pessoas que iam governar, fala comigo, governar. Sob a autoridade de Moisés. Então levanta 70 pessoas para facilitar o trabalho de Moisés. E Josué é meio ciumento, fala comigo, todo Josué é um pouquinho ciumento. Sabe por que ele tinha ciúmes? Porque ele não aceitava que ninguém tomasse o lugar de Moisés. E aí o Espírito de Deus veio sobre esses anciãos, 70, e eles começaram a profetizar sobre o povo de Israel, liberar palavras de Deus, até aí tudo bem. Mas dois desses homens, o nome deles são, cadê aqui? Eldade e Medade, irmãos. Dois, eles começaram a continuar a profetizar. Enquanto os outros 68 saíram, continuaram a sua vida, eles ficaram lá no arraial, no tabernáculo, fala para o seu irmão, pss, muito movimento ainda. No tabernáculo profetizando. Josué falou para ele assim: ô Moisés, tem dois capangas lá que não entendeu. Eu acho que eles estão querendo tomar o seu lugar. Manda eles parar agora de falar, senão eu vou para cima deles. Eu vou pegar esses caras. Quem são eles para tomar o seu lugar? Aí Moisés dá uma risadinha. Você está com ciúmes por mim. Está lá no texto, Números 11, 29. Porém Moisés disse: tu tens ciúmes por mim? Moisés ficou assim, encantado. É mais ou menos assim, Richard, pastor, estou nervoso com o neto. Por quê, pastor? Por que, Richard? Porque eu vi lá ele falando com os discipuladores, deu a impressão que ele quer ser pastor da igreja. Não gostei disso não. Eu olhei assim: ei, Richard, fica em paz, cara. O neto está com a gente. Eu gostei da sua atitude, muito bom mesmo. Sabe o que é, irmãos? Josué não permite nunca ninguém se levantar contra sua liderança. Mas sabe o que acontece conosco? Ei, pastor, está tão difícil. É verdade. Ei, pastor Victor, é tão complicado. Ah, pai, nem me fala. Ei, o nosso discipulador tal, é assim, realmente não dou mais conta não. O tempo todo você está concordando com pessoas que querem tomar o lugar. Não quero tomar não, quando fala mal é porque se acha melhor que ele. Toda vez que alguém fala mal da liderança é porque se acha melhor que ela. Porque se fosse para resolver, falaria diretamente para ela. Entende? Absalão é assim. Absalão é alguém que quer dar o golpe. Sabe o que ele fez? 2 Samuel 15, 10. Pode começar a dedilhar uma música aí. Eu tinha pedido uma música, não sei se vai sair ela. Absalão no 15, 10, ele já tinha ganhado o coração de toda Israel. Estou terminando já. Sei que vocês estão cansados.
Josué. Absalão, ele já tinha ganhado o coração de boa parte. Aí ele vai para Hebron. Ele fala para o pai dele assim: pai, eu tenho um voto que eu falei para Deus. Mentiroso, sem vergonha, safado, pilantra, miserável, salafrário, Boizebu, diabo. Pai, eu tenho uma coisinha para fazer lá em Hebron. Eu preciso fazer um sacrifício para Deus. Aí o pai: vai lá, filho, pode ir lá. Aí ele chega em Hebron e ele faz toma a seguinte atitude. 2 Samuel 15:10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão é rei de Hebron. Safado, pilantra, miserável, salafrário, espírito de Boizebu, chifrudo, tudo que é ruim desse cara. Como ele tem coragem? É mais ou menos algum líder falar o seguinte: olha, vamos combinar o seguinte, vamos derrubar o pastor Alexandre, porque ele está lelé da cuca, ele não tem condições de liderar Itaquera, nem ser mais supervisor. Vamos derrubar ele, porque ele não tem mais condição. Absalão, em vez de proteger e contra algo maligno, porque quem institui reis, fala comigo, o Senhor. E quem destitui, arranca os reis, o Senhor. Foi Deus que levantou o pastor Anderson como pastor, e é Ele que vai tirar. Foi Deus que levantou o seu discipulador como discipulador, e é Deus que vai tirar. O espírito de Absalão somente está testando se você tem condição de receber a unção da próxima geração. O Espírito do Senhor, ele quer ser liberado, e quer dar continuidade. O Brasil precisa de pessoas apaixonadas, aliançadas. Porque tem um monte de igreja, GC, grupo de célula, com células, que não estão aliançadas com ninguém. Nós somos uma igreja com 1.300 igrejas no mundo inteiro. Nós estamos em 35 países, por quê? Porque tantos pastores, somos mais de 1.500 pastores no mundo inteiro, por quê? Porque nós decidimos andar em aliança como Josué andou com Moisés. E todos aqueles que não querem andar com isso, arrumam desculpa. Espírito de Absalão: não vou andar sozinho. Tem um monte de pastor novo, coach, top, igreja linda, som maravilhoso, que está arrebanhando um monte de gente, sem aliança, sem honra, sem fidelidade. Eu não vou falar o nome aqui não, que é ruim. Uma igreja aqui perto, gigantesca, fantástica, linda. Me perdoe que eu vou falar aqui, mas na minha opinião foi isso. Se não concordar, apunhalou o pastor dessa igreja e abriu outra igreja perto, e mais de 50% dos membros saíram da igreja. Eu fico olhando onde nós estamos. Senhor, livra-nos dos Absalãos dessa geração. Pessoas que para conquistar o seu reino quer destruir o ministério do outro. Pessoas que para conquistar o propósito de Deus tem que derrubar o seu líder. Deus me livre. Pastor Wilson, pastor Alexandre pode ficar gaga, eu vou honrar eles o resto da minha vida. Eu sou o resultado deles. Eu tenho meu pastor hoje de 85 anos, meu primeiro pastor da Assembleia de Deus. Todo ano eu vou lá levar um panetone para ele e fala: pastor, olha aqui o resultado do seu ministério. Alexandre, ele fala assim: eu não sabia que eu teria alguém da minha equipe um dia tão longe como você é meu orgulho. Eu faço questão de honrá-lo. Sabe por que eu honro? Porque quando você honra a unção, você recebe o legado. Ele nunca passou de 100 pessoas na igreja dele, mas era ele, quando eu tinha 9 anos de idade, que ia lá expulsar o demônio da minha mãe. Era ele que, quando eu tinha 9 anos de idade, me levava para a escola dominical todos os domingos de manhã. Era a mulher dele que me ensinava todos os dias. É o pastor Alexandre, que no dia que a pastora Soraya estava com depressão no hospital, a mulher dele dormiu a noite toda lá comigo.
O pastor André, que um dia que meu pai morreu, ele passou a madrugada todinha comigo, orando e chorando comigo. Se você não sabe honrar a liderança que Deus te deu, você nunca vai ter uma unção maior que você já tem hoje. Você nunca vai mais longe que você tem hoje. Não é a sua habilidade, não é o seu conhecimento que vai levar você a níveis mais altos com o Senhor. É o seu espírito de honra e lealdade. É o espírito de Josué, que não tem plano B, que não tem outro sonho a não ver o seu líder mais longe. Eu quero hoje, em nome de Jesus, destruir todo espírito de Absalão que tem na Zona Leste. Nós vamos ter a maior supervisão dessa videira em nome de Jesus. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor, não. É porque nós estamos na maior região das zonas que existe. Não existe um bairro tão grande como a Zona Leste. São 5 milhões de pessoas. São 5 milhões de gente que precisam aprender a honrar, precisa aprender a ser fiel, precisa de poder de Deus. E eu estou disposto a gastar os meus dias para servir o pastor Wilson. Eu estou disposto a gastar os meus dias para servir o pastor Aloísio. Eu estou disposto a servir os meus dias, servir os pastores do governo, os pastores presidentes, os pastores do conselho apostólico. O que eles falarem é lei para mim, o que eles pedirem vai ser lei para mim. Sabe por quê? Porque Deus colocou eles. Se eles estão lá, liderando o estado, liderando o país, eu quero ter essa unção sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque se Deus me colocou debaixo deles, é porque eu tenho capacidade de chegar lá, se eu honrar e ser leal a eles. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que empilhasse todas as cadeiras. Empilhe todas as cadeiras. Eu queria que você se reunisse em célula agora. Calabassori canta labas. Se a sua célula está bem pequenininha, reúne discipulado. Mas assim, no máximo 10, no máximo 5 pessoas, 6 pessoas. Não passa disso. Não perca o espírito da lealdade. Não perca o espírito da honra que está liberado neste lugar. Faça uma roda com a sua célula agora.